Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos. Obrigado pela audiência. Aqui, mais uma vez, numa realização da Rede Canal 10, Cabo Frio TV, e com o apoio dos nossos colaboradores, aqui estamos para mais um programa Olhar Espírita. E hoje temos a presença do nosso amigo Paulo Jorge, e pelo tema que nós vamos colocar para vocês mais à frente aqui, ele é a pessoa ideal, né, para isso, porque ele é um homem da tecnologia. A formação dele foi dentro desse ramo, dentro dessa área, e ele tem muita história, digamos, uma bagagem muito interessante para poder nos passar em relação ao que nós vamos conversar hoje. O nosso bate-papo hoje vai abordar a situação de como ficou o homem diante do desenvolvimento que a tecnologia teve, né? Como é que ficou o desenvolvimento do homem diante de toda a tecnologia que a gente desfruta hoje em dia e que a gente usa, né? Todo mundo se beneficia disso, mas isso aí tem algumas questões, alguns problemas nessa questão aí que a gente vai abordar aqui. E, como sempre, o objetivo do nosso programa é abordar essas temáticas, temas sempre interessantes que a gente possa refletir, pensar, né, do nosso cotidiano, da nossa vivência, sempre sobre o olhar espírita. Porque o olhar espírita, ele apresenta uma série de conhecimentos, uma série de propostas, de princípios que elucidam muitas coisas, nos possibilitam assim, enxergar os problemas, enxergar as questões numa perspectiva assim, diferente, numa perspectiva bem ampla, né, que nos permite aí entender melhor como que a coisa se passa, inclusive sob a perspectiva do plano espiritual, sob a perspectiva daquilo que aqui estamos fazendo, do sentido da nossa existência, da razão de ser, de estarmos aqui habitando, pela misericórdia divina, esse planeta em mais uma oportunidade reencarnatória. Então, nosso objetivo é esse, divulgar o conhecimento espírita e, sobretudo, aproveitar do quanto esse conhecimento pode trazer benefícios em esclarecer, elucidar muitas questões e também nos fortalecer justamente no enfrentamento de tantas situações difíceis que a gente lida no nosso dia a dia. Então, queridos, seguindo aí dentro dessa proposta, o nosso tema, né? Como ficou o ser humano diante da evolução avassaladora da tecnologia. Nós temos aqui presentes hoje com a gente também o mediador Marcelo Turra, que vai aqui trabalhar com a gente nesses debates, né, nessa conversa, nesse bate-papo a respeito desse interessante tema, né, que é a proposta do programa de hoje. Nós vamos iniciar, então, como de praxe, né, como na nossa sequência do nosso bloco aqui, desse primeiro bloco, a nossa prece inicial, que eu vou pedir para Marcelo realizar essa prece, por favor. Tá bom, Marcelo? Tá ótimo. Amigos e amigas, chegamos nos lares dos nossos companheiros e para nós isso é uma alegria. Rogamos a Jesus, nosso Senhor, aos nossos amigos invisíveis, aos nossos anjos guardiães individuais, dos nossos irmãos que aqui se acham, que envolva-nos, que oriente-nos e que abra-nos a razão. Senhor Jesus, estamos em um lugar a fim de refletir, que seja essa reflexão útil, Senhor, sempre útil. A informação, aquilo que viemos fazer aqui, antes de mais nada, precisa ser útil e libertador. Envolva-nos, abraça-nos e fique conosco hoje e sempre, na graça de Deus. Obrigado, Marcelo. Então, na sequência, para introduzir o assunto, eu vou pedir que o Paulo Jorge faça algumas considerações iniciais sobre esse tema, essa temática, Paulo. O que você acha disso aí, dessa situação, desse desenvolvimento tecnológico assim, imenso que teve, né? Um salto assim, imenso na humanidade, no que a gente desfruta hoje, que às vezes a gente fica até surpreso com certas tecnologias que estão sendo lançadas. E como é que fica o homem nessa questão, né? Como é que houve alguma evolução também
para o homem? Como é que isso aconteceu? Meus queridos amigos, Flávio, Marcelo e aqueles que nos assistem, gostaria de manifestar primeiramente o grande prazer que eu tenho de estar aqui com vocês para discutir um tema de tamanha valia para todos nós. E muito complexo. Me apresentou o Flávio como se fosse um expert em informática e tal. Realmente eu lido na área. Eu sou da época, costumo brincar da época da informática lenha, porque eu comecei bem no início da internet, antes da internet, com informática mesmo, com eletrônica, com informática, acompanhei tudo, a gente já tem uma certa experiência de vida, né? Nessa época eu fui para o Rio para estudar e lá enveredei por esse caminho. E eu pude acompanhar a dificuldade das pessoas, inclusive minha também, de lidar com essa evolução. Porque as coisas caminham a passos largos. Se você tira férias num mês, né, nessa área, e se você naquele mês resolve a não acessar nada relativo à sua profissão, à evolução da profissão dos equipamentos, da tecnologia, enfim, quando você retorna, você está desatualizado em apenas um mês. Mas será que na parte moral, na evolução moral, do indivíduo ocorre a esse passo? Seria ótimo se assim fosse. Porém, o que nós vemos na realidade é que os erros que se cometia no analógico se comete também no digital, né? Às vezes erros até mais graves, incorrendo em problemas, né, em dívidas morais muito maiores, porque os erros são graves, de grande complexidade. Nas casas espíritas, no meio espírita, eu acompanhei bastante essa evolução, porque eu também comecei com o meio espírita. Eu digo que eu iniciei no espiritismo pelo amor. Dizem que se inicia ou pelo amor ou pela dor, né? Ou a gente vem com um problema social, um problema de existência, ou perda de um ente querido, e aí a gente vem buscar consolo no meio religioso, não só no espiritismo, em outros meios também, em outras searas, mas a gente vem ocasionalmente pelo amor. E eu tive a felicidade de vir pelo amor. Mas foi pelo amor, um amor diferente, o amor a quem hoje é minha esposa, que na época era namorada, ela era espírita, e eu não queria ficar mal na fita, acabei me aproximando, e não é que eu gostei, né? Então acompanhei daquela época, onde a gente nem falava de informática, até hoje, tentando ajudar na medida do possível, tentando auxiliar e tentando fazer. Quer dizer, quando a gente tem uma profissão ou tem uma expertise em qualquer área, a gente tenta introduzir aquilo, auxiliar a instituição que a gente está com aquilo que a gente pode oferecer. E eu juro que eu tentei. Isso aí foi muito importante. Nós tive que vencer algumas barreiras, e outros colegas meus também, que atuam em outras regiões, também na mesma área, também tiveram. Mas, na realidade, se formos comparar a época da máquina de escrever com hoje, a época em que você quase que pensa e o computador já escreve, né? Estamos quase nesse nível. Será que de fato mudou? Mas eu já jogaria esse questionamento para quem tem também uma expertise maior nessa seara do que eu, que é meu amigo Marcelo Turra. O que você acha, Marcelo? Melhorou a vida de quem milita na área espírita, de quem trabalha e presta serviço nessa área? Isso daí é muito capcioso a pergunta, né, Paulo Jorge? Mas a gente estava... Eu antes de vir, eu acessei umas informações e eu descobri um negócio fabuloso, que esse olhar para a alma evoluindo é muito recente, é muito contemporâneo. Os nossos avós não tinham preocupação se estava evoluindo ou não. Os bisavós da gente não tinham preocupação com essa questão de evolução moral. Havia, sim, uma preocupação em melhorar a casa, em avançar
o carro, em melhorar o carro, havia uma preocupação. Eu me lembro, apesar de ser um pouco mais jovem do que vocês, eu me lembro que na minha residência a gente tinha uma alta fidelidade. Vocês lembram de alta fidelidade? Era aquele aparelho de som que tinha embutido um rádio AM, FM, do tamanho dessa mesa, quase, com um aparelho de disco, de toca-disco, e você ainda levantava a tampa, assim, os discos ficavam ali. Então, aquilo era um sinônimo de evolução econômica. Mas o mundo moderno, e aí a gente linka, eu acredito que o espiritismo, ele seja a religião que mais tenha chamado para este olhar de evolução. Porque antes do espiritismo, você conta praticamente mínimas religiões que tinham em si a preocupação em olhar a evolução por um único princípio. Qual era o único princípio? Se você não reencarna, você já chega pronto. Qual o sentido de transformação? Então, você já vem com aquele objetivo. Seu único fim é não faça bobagem. Porque se você não fizer nenhuma bobagem, você vai para o céu. Se você fizer muita bobagem, você vai para o inferno. Se você fizer meia bobagem, você pode ir para um lugar e fazer um resgate. E com o tempo de sofrimento naquele lugar. O conceito de evolução, o conceito de evolução é muito recente. Essa ideia de que os homens estão se tornando melhor. E aí o que você vê? Santos Dumont elabora o avião, cria o avião, bota o 14 bis para dar um voo na França, lá na Torre Eiffel. Que lindo! Os homens pegam aquilo e fazem guerra. O que você começa a identificar? Que as pessoas elas não olhavam estes elementos para transformar a sociedade de uma perspectiva de favorecimento social. Mas eles olhavam esses elementos como elementos de manutenção de força e de poder. Então, o que nós estamos assistindo hoje? Esse século, esses últimos 20 anos, Paulo, você sabe disso, né? A gente saiu de... É uma loucura o que se existe de tecnologia hoje. Nós temos, em 20 anos, nós temos na mão da gente um aparelho que você usa ele para falar com o mundo. Eu fui fazer uma faculdade em Niterói, em 91, ontem, gente, mas em 91 foi ontem. Eu tinha que, num orelhão, ligar para a casa da minha mãe, domingo, porque era mais barata a ligação. E a gente falava 5 minutos. Oi, mamãe, tá tudo bem aqui, ó, tô com saudade, tá ótimo. Pá, desliga que era cobrar. Hoje, você manda um filho para outro lugar e fala com o seu filho onde ele estiver o tempo inteiro, usando o intercomunicador que você quiser. E aí, o que você observa? Mas da mesma maneira que você faz essa comunicação, você também organiza um roubo, libera as notícias falsas, as famosas fake news. Hoje, com a comunicação, né, eu faço uma foto de Flávio, boto na rede social, perigoso, visto andando pelo centro de Cabo Frio. Se aquilo se tornar uma coisa viral, eu, em segundos, levo você para a criminalização, que não é de fato. Então, a tecnologia, ela levou a gente para ter que olhar para uma coisa que nós nunca olhamos: evolução moral e espiritual. E Marcelo, porque, veja bem, a tecnologia também, ela potencializou de uma forma extrema imensas possibilidades você tem com a tecnologia, tanto para o bem quanto para o mal. Não é? Existe uma potencialização. Você vê um programa como esse aqui, o alcance que isso pode ter, não é? E que vai ter, e que tem, em relação a distribuir esse material pelas redes, né? Ele está acessível a muitas pessoas. Então, muitas daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente está colocando aqui, e, digamos, sendo veiculado através do aspecto tecnológico, que a tecnologia nos permite hoje, o alcance disso é capaz de trazer benefício, como também poderia trazer algo de ruim.
poderia despertar algo de ruim, como você sabe que tem programas, tem filmes, né? Tem N tipo de materiais na internet que são veiculados com propósitos até escusos, ensinando coisas completamente loucas, né? Que a gente vê até em filmes, até a gente vê isso, a pessoa pesquisando como roubar, como arquitetar, de repente, alguma prática nociva. Coisas, elementos de suicídio, aulas de como... absurdo, né? E os lobos em pele de cordeiro? Né? E os lobos em pele de cordeiro? Porque tem muita coisa que parece ser, num primeiro momento, boa, e as pessoas, os incautos, né? que mais tem gente que não analisa a coisa. Os incautos acabam entrando. Existem mensagens subliminares. Às vezes o mensageiro, quando ele faz um vídeo ou mesmo um programa, ele quer parecer uma coisa, quando na realidade a mensagem subliminar é outra. E aquela mensagem subliminar, ela fica. Perfeito. A pessoa esquece do conteúdo principal e fica a mensagem subliminar. Você está me fazendo lembrar uma situação, um programa, a gente não vai mencionar qual foi o programa, mas era um programa que tinha uma chamada, né? Era um anúncio de uma chamada voltado para jovem, né? E, digamos assim, se você observasse melhor a imagem, ela tinha uma série de apelos sensuais no fundo da imagem que você, em princípio, você não conseguiu observar. Então, quer dizer, é uma mensagem subliminar que você está vendo, mas não está notando, não está percebendo que você está vendo. E aquilo está, de alguma forma, te influenciando. Né? Fica assim. Aquilo te influencia, é subliminar. Você está olhando, um propósito ali é outro, no anúncio, mas o que está no fundo, no pano de fundo, é uma outra babada ali que vai influenciar a pessoa, digamos, Mas, enfim... nós temos também a preocupação com isso. Marcelo falou da evolução. Nós temos que evoluir. E a evolução que os nossos pais tinham era exatamente de não deixar que a gente cometesse os mesmos erros que eles cometeram. Né? Eles queriam que nós não cometêssemos os erros deles, tivéssemos todos os acertos e mais qualquer coisa, mas não cometêssemos os erros. Essa era... E se cometesse, havia as sanções, né, de praxe. Poderoso. Né, a gente já De sabe, goiabeira. penais, de goiabeira, aquele cipó cheio de nós e tal, né? Companheiros, nós vamos ter que dar um breakzinho aqui para os anunciantes. Tá certo. E já volta já. Na última década, o número de cirurgias no Brasil cresceram em 627%. O Hemolagos, em Cabo Frio, é o único hemocentro da região dos lagos e abastece hospitais de 9 municípios. E uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Sua doação faz toda a diferença. A Nova Costa conta com você para fazer parte desta campanha. Nova Costa, 23 anos aqui por você. De volta agora com vocês, com o programa Olhar Espírita. Aqui estamos com Marcelo e Paulo, debatendo aqui sobre tecnologia
e a situação nossa, né? Como é que a gente fica diante da tecnologia. E aí, seguindo o nosso assunto, o nosso debate, a gente vai com o Marcelo agora para um outro olhar aí que ele passou para a gente e que é interessante para caramba. Vamos ouvi-lo. Nesse segundo momento de discussão, a partir do momento que você reflete sobre evolução, você reflete sobre a capacidade de fazer escolhas. Né? Evolução é a capacidade de fazer escolha. Quanto mais evoluído você fica, melhor sua capacidade de fazer escolhas. Mas aí o que nós estamos observando hoje? Os algoritmos, que eu posso chamar de obsessores da tecnologia. Por quê? Porque quando você abre uma rede social, aqueles algoritmos que te induzem, aí você vê uma viagem para um lugar. Aí você vai, aquela imagem é bonita, você aperta naquela viagem, abre o lugar. Impressionantemente, quando você fecha aquela imagem, a partir de minutos posterior àquilo, nas suas redes sociais, tudo que vai aparecer diz respeito à viagem, à agência de viagem, a pacote de viagem, a companhia aérea, a viagem dos sonhos, a viagem romântica. E aí, você, sem se aperceber, se você não desenvolve uma capacidade reflexiva, me dá a impressão que aquele algoritmo, que aquela ciência que viu um interesse seu de 1 segundo, e é o meu princípio obsessivo, Paulo Jorge, você sabe disso? Se a gente falha 1 segundo, o obsessor encosta, e o princípio do algoritmo de ciência é a mesma coisa, né? Você não acha que isso daí, ele é mesmo se a gente for olhar pela visão espírita, uma dinâmica obsessiva que tem como fim segurar a gente naqueles elementos que nos pegam ali, tirando-nos a capacidade de ir para mais adiante, de expandir para outros lugares? Concordo plenamente com você, Marcelo. E essa problemática é antiga. Quanto mais são sofisticados os meios que você tem de escolher, mais exigente, mais temos que voltar àquele ensinamento de Jesus, que é vigiar e orar. Nós temos que estar em vigília. Nós temos que estar acordados. Porque o processo obsessivo acontece quando? Quando você dá aquela distraída, quando você deu aquela cochilada, quando você perde o humor, né? Sei lá, se destempera com alguém. Aí, naquele momento, acontece que se aproximam, exatamente, você fez uma analogia perfeita. Com os algoritmos, quais eram os algoritmos da nossa época de jovens? O algoritmo da época de jovens existiu. O que é um algoritmo? O algoritmo é uma sucessão de métodos para você chegar a um objetivo, né? O algoritmo familiar induzir em você, sei lá, acorda a tal hora, faz isso, faz aquilo outro, meu filho, leva isso, leva aquilo. Não leva essa merenda, não, porque essa aí faz mal para a sua saúde, leva a outra e vai te minando, até que um dia você gosta daquilo que te induz a gostar, ou detesta, você pode pegar o lado contrário também. Mas é uma rotina, um algoritmo, uma sucessão de rotinas que lhe foi imposta e você segue aquilo. Mas você sabe quem impôs. Você sabe que quem estabeleceu aquela rotina, no mínimo queria o seu bem. O que acontece isso? Nós vivemos num mundo capitalista. Nós vivemos num mundo onde o dinheiro está à frente das coisas, muitas vezes à frente até dos comportamentos. Dizem que a gente conhece uma pessoa, né, até ela ganhar o poder. Quando ganha o poder, a gente tem uma outra visão, porque a pessoa, salvo raras exceções, porque tem exceções, felizmente nós temos exceções, mas a pessoa muda de comportamento. O que acontece no meio capitalista na área de informática? As redes sociais são uma necessidade. O que são as redes sociais? Olha, o WhatsApp de antigamente era o cara gritando na janela com o vizinho do outro lado. Na maioria das vezes, numa reunião familiar, numa reunião de aniversário, ou numa fofoca na cadeirinha do lado de fora da calçada. Aqui na nossa área de Cabo Frio e adjacências, a gente tinha muito as conversas de calçada. Hoje em dia não tem mais, até por conta da movimentação social, a sociedade se configurou de uma tal maneira que isso aí já não é mais comum. Os algoritmos, né? Levaram a gente para esse lado. Pois é, os algoritmos. As redes sociais começaram.
Quando começou lá antigamente, talvez, você falou da década de 90, né? Quando começaram os BBS. O que eram os BBS? Precursores dos chats de hoje, eram os BBS. Você conseguia trocar informação com os outros, passar um arquivinho daqui para lá, e com isso começou a proliferar uma outra coisa. Os golpes, a pornografia, né? Desvios de conduta. Isso aí foi se agravando conforme foi ficando sofisticada a informática, porque vieram as redes sociais. Antigamente, eu lembro do Orkut, né? Uma solução foi o Orkut. Se você for observar hoje, o Orkut era uma coisa assim, ingênua, comparado ao que se tem hoje. Porque qual era a visão deles? A visão era de agrupar a conversa de calçada, que a gente tinha na frente das casas, levar para muitas casas conversando ao mesmo tempo, muitas calçadas. E era isso que acontecia. Não havia uma preocupação com invasão. O cara entrar no perfil do outro, descobrir um telefone, descobrir um amigo, daqui a pouco já é amigo do amigo, daqui a pouco já pegou um código do cara, já está acessando seus dados pessoais, está te vendendo produto. Mas era feito no varejo, agora está no atacado. Por quê? Os próprios programas são inteligentes, entre aspas. O homem é que programa. A inteligência artificial. Né? A inteligência artificial é programada pelo homem. Né? O homem fez um programa de computador que ele é capaz de aprender com o comportamento de quem está usando. Então, você começa a usar. E qual é essa mudança comportamental? O Marcelo até falou. Viagens, por exemplo. Você entra num site de viagem, você quer ir, sei lá, vamos botar uma viagem interessante para o brasileiro, eu quero ir no Cristo Redentor, que todo mundo conhece. Daqui a pouco, quando você pegar para entrar num site, por exemplo, espírita, né? Que tem muitos espíritas, tem propaganda associada, está lá o Cristo Redentor, um pacote de viagem, compra aqui. Tá, isso aí é o de menor, isso é o que de menos pode acontecer. O pior é quando te vendem, fantasiado de outra coisa, jogos. Hoje em dia há uma tendência muito grande com jogos. Nós proibiram os cassinos, onde controlava a entrada das pessoas na portaria, e hoje em dia tem um cassino dentro da casa de cada um, né, que estão tentando regulamentar agora, tem pessoas olhando para isso, é muito bom que olhem, né? Mas é uma coisa que os pais não dominavam. E esse algoritmo vai levando a pessoa por caminhos, né? Você pode manipular o que quiser numa pessoa. Vocês já viram essa indução, como acontece? Vamos botar um lance simples, um bom vendedor. Às vezes você entra numa loja, um bom vendedor, ele começa te ouvindo. Tudo que você falar, ele te ouve. Mas ele está ali pegando os ganchos, guardando esses ganchos. Ele vai se conectar nesses seus ganchos que você jogou para ele. Daqui a pouco, você já se bobear, já está íntimo dele. E o que ele quiser te vender, você acaba comprando. Às vezes você leva produto que você não queria comprar. Imagine quando isso ocorre no seu celular. Aí você, não, cansei, isso aqui está muito ruim, não vou mais usar celular, não. Vai para a TV, usa um YouTube na TV. E no YouTube tem a mesma coisa. Isso é interligado. Por que essa facilidade toda, né? Por que existe isso aí, a aparência que dá pelo teu discurso agora, é que isso aí é uma coisa que é muito fácil de acontecer. Por que nós somos tão suscetíveis a essas influências dessa forma e a gente é cooptado, vamos dizer, Sim. A gente é puxado, a gente é levado a tomar decisões que às vezes a gente vai até se arrepender posteriormente, Sim, né? Sim. Que você vai ver que, poxa, não era para ter comprado isso, ou não era para ter feito aquilo. Isso, exato. Por que isso acontece? Eu acredito que a evolução tecnológica foi num passo largo e a evolução moral é um passo muito estreito. Isso, né? Isso. Muito estreito. Porque deveria ser par e passo, né? Sim, deveria, assim, claro. O melhor caminho para nós deveria ser que fosse par e passo. Agora, pensa o seguinte, isso aí é um prato cheio para o desonesto se aproveitar do honesto, porque ele se aproveita da ignorância de quem está do outro lado. Porque se você passa e tem condição de avaliar, você tem a expertise de não cair numa arapuca que se apresenta à sua frente. Como é que a gente vai se defender disso? Mas o pai não tem, o filho não tem, às vezes
às vezes até crianças menores acabam induzindo os próprios pais, porque as crianças hoje têm uma argumentação violenta, a oferta é grande, a argumentação deles, tecnologicamente, eles geralmente evoluem mais do que os pais, não estou falando moralmente, tecnologicamente. A criança domina a acessibilidade tecnológica. Né? Ele domina o instrumento, ele domina o computador, ele domina o celular, né? Ele domina. Ele sabe os joguinhos, sabe tudo. As crianças hoje sabem tudo. E os pais não têm essa expertise. E os pais não têm como filtrar isso. Mesmo que tivesse, não tem como filtrar. Então, isso aí acaba repercutindo e se esparramando. Como resolveríamos isso? Se nós, institucionalmente, tivéssemos um olhar para a coletividade, de cima para baixo, a começar pela legislação. Tem que ter alguma regulamentação, sim. Ah, é censura. Não, não é censura, porque isso sempre teve. Se você visse alguém batendo em alguém na esquina, você ia censurar. Meu filho, nunca faça isso. É uma censura. Né? Ou você ia intervir, ia tentar socorrer. Né? É uma espécie de censura. Você não está deixando o agressor consumar o ato dele. Quando você faz isso, tinha que ter uma maneira de você coibir o agressor ou minimizar esse ato dele quando ele agride famílias, ele entra nos lares, ele não pede licença, ele vai entrando. Né? Há uma questão muito peculiar que você está abordando aí, que evolução não é simplista. Não é simplista. Evolução, não, o progresso é simplista. É simplista na sequência. Uma pessoa, independente de evoluído espiritualmente ou não, ele é capaz de fazer qualquer situação. Somente as pessoas com evolução espiritual fazem o bem, sejam elas de que for. Então, quando você aborda isso, eu observo o quê? Meu filho, isso que você fez é errado, não faça mais. Aí ele vai e fala, tá certo, papai, não vou fazer. Isso é simplista. Isso não é evolução. Se você não exercer uma fiscalização na sua função familiar, daqui a um mês, quando a poeira baixar, você vai e repete. Porque você eu chamei, é uma ilusão que a gente tem para não ter trabalho, chamei a atenção do meu filho e ele me prometeu. Eu fico pensando, quantas vezes eu prometi para minha pobre coitada da minha mãe, que eu não ia fazer uma coisa de novo, e fiz. Porque evolução não é simplista. Evolução não é. Por exemplo, quando você fala em fazer uma lei, legislar, é fundamental. Mas se essa lei não tiver uma evolução dentro da consciência das pessoas, ela vai virar a lei da caixinha de primeiros socorros que nós botamos no carro da gente. Porque tem lei que pega e lei que não pega. Né? O ser humano, ele só obedece a duas coisas. Ou ao prêmio, que nem um cachorro obedece quando você manda fazer alguma coisa, ou a sanção. Só tem duas coisas. Se mexer no bolso dele, ele faz. Por que a gente não comete multa no avanço sinal? Não corre. Você sabe, se você passar ali, você vai ser multado. Geralmente, estou falando, olha, tem as pessoas conscienciosas, né, e tal, raciocinam e realmente não fazem, porque evoluíram. Mas se você pega uma via deserta, não está vendo ninguém passar, passa voado, mas você não passa porque tem ali um radar. Com certeza. Né? Ou você tem um benefício, né, um cadastro positivo, um benefício, ou você é multado. O ser humano, isso está na evolução. Nós evoluímos pouco nesse sentido. Muito tecnologicamente e pouco moralmente. A evolução moral, ela é fundamental, mas o que Marcelo mesmo botou, ela é complexa. Não tem como, por exemplo, você... Às vezes a punição, ela resolve no momento, mas a longo prazo pode dar até um efeito reverso, né? Por exemplo, a pessoa que para no sinal, será que se faltar energia elétrica e os sinais estiverem todos apagados, ele pararia? É por aí. Aí vem esse elemento de evolução, que a gente vê agora, eles botaram esses sensores, para você não... Olha só, não bastou o sinal vermelho, Paulo. A tecnologia precisou gerar um sensor que te multa se você avança o sinal vermelho. Então, daqui a pouquinho, eu não sei o que vai acontecer. E aí você vê, porque simplesmente as pessoas não compreenderam que avançar o sinal é um risco
para elas, não só para o outro. Exato. Então você ainda precisa dizer, olha, eu estou botando um sinal vermelho para te proteger. Mas isso não é suficiente. Agora eu preciso fazer um sensor, um radar para identificar quando você avançar, para te proteger. Então, assim, você vê o quanto a ciência avança, a tecnologia avança, mas isso não precisaria estar... O dinheiro que se gasta, o tempo que se gasta, o saber que se gasta para proteger o homem de si próprio, esse saber, esse conhecimento, esse dinheiro... Já pensou se cada radar virasse uma caixa de seringa, um aparelho de raio-x, virasse um equipamento? Mas não. Então a gente vê que a gente fala assim, temos um sistema de trânsito muito evoluído. Não temos. Temos um sistema de trânsito muito evoluído na Europa, aqueles países que não Você tem falou, Marcelo, um do sinal de semáforo, trânsito. né? E o semáforo tem aquele negócio, verde, siga, amarelo, atenção, pare. Então, atenção, pare é para você parar, não é para você passar no amarelo. É atenção, pare. E o vermelho, pare. Vai não dar, é? vai que dá. É interessante Eu isso. fui atropelado assim. Já é um aviso, atenção, pare. O amarelo não é para você passar. Ah, dá tempo. Não é? Eu fui atropelado assim por ex-aluno meu. É isso. O ex-aluno estava no amarelo, ele avançou e me passou, era um ex-aluno. Falei, não devia gostar das minhas aulas. Tentou te pegar, né? Não, me pegou de verdade. Pegou de verdade. Pessoal, vamos dar um tempinho aqui para os nossos anunciantes e a gente volta já já. Na última década, o número de cirurgias no Brasil cresceram em 627%. O Hemolagos, em Cabo Frio, é o único hemocentro da região dos lagos e abastece hospitais de 9 municípios. E uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Sua doação faz toda a diferença. A Nova Costa conta com você para fazer parte desta campanha. Nova Costa, 23 anos aqui por você. Retomando, então, o programa Olhar Espírita e lembrando a vocês que qualquer contribuição em termos de opiniões, sugestões, dúvidas, vocês podem utilizar o nosso e-mail, olharespiritatv@gmail.com, e estaremos prontos a responder e atender, não é? Assim, ao que for vocês puderem nos passar em termos dessas contribuições. No nosso bloco final agora, a gente vai conversar um pouco para ver aí como que ficou a relação da tecnologia com o movimento espírita, com os objetivos da doutrina espírita, com aquilo que o espiritismo representa em termos assim de inserção na sociedade, do seu papel social, do seu papel de esclarecer, não é? Como é que ficou essa relação da tecnologia com o espiritismo? Marcelo, fala alguma coisa para a gente aí sobre isso. O que eu observo hoje é que as casas religiosas sobreviveram à pandemia usando a tecnologia, né? Antes da tecnologia, antes da pandemia, nós nunca tínhamos feito, à exceção de Paulo Jorge, eu nunca tinha feito um streamer.
extremado. Até faço isso agora. Quando você acessa um link, abre uma tela, era uma coisa louca, era uma coisa inimaginável. Hoje você vê senhoras de 70 anos. Eu me lembro quando iniciou a pandemia, os Trabalhadores de Jesus, a nossa instituição, com uma semana, 15 dias, já tinha alugado uma sala virtual. Já tínhamos 3 salas virtuais e botamos aquele monte de senhora que entrava com o celular de cabeça para baixo, que entrava de ponta cabeça, que entrava com a câmera errada, mas que, posteriormente, elas começaram a aprender essa situação. E nós conseguimos, a princípio, achar que aquilo era muito frio. Posteriormente, fomos fazendo a descoberta que aquilo mantinha-nos unidos, mantinha-nos aquecidos, e nós conseguimos ficar juntos. Então, entre os múltiplos recursos, porque a gente é da época, né? Paulo Jorge não, mas a gente é da época das imagens que a gente passava em retroprojetor, né, Paulo Jorge? A gente, quando queria levar uma palestra com imagem para a Casa Espírita, você escrevia, desenhava no retroprojetor. Hoje, a gente leva o computador, acessa o arquivo PowerPoint. Se você quiser acessar um vídeo num link, ele abre, ele baixa. Então, eu vejo que a Casa Espírita ela se apropriou muito bem relacionado a isso. Mas, ainda assim, isso não significa que os homens tenham se melhorado. Porque, ao mesmo tempo que essas pessoas que usam tecnologia ficam muito evidentes, a vaidade se manifesta com a mesma intensidade. Você não consegue contactar, a pessoa ela entra num mundo peculiar só dela, que é só aquele ali. Então as pessoas vão se distanciar. Você não vê mais essas pessoas fisicamente. Então há alguns companheiros, e aí você vê que esse excesso de tecnologia sinalizou sobre ego, sinalizou sobre vaidade, sinalizou sobre orgulho. Esse companheiro não quer mais o corpo a corpo. Deu a ele aquela falsa sensação de o poder. Ele domina o iniciar. Conhece alguém? A gente conhece alguém, sempre assim, alguém que tem esta sensação de força. O iniciar está na minha mão. Então, sou eu que faço essa instituição, esse movimento. E hoje a gente precisa universalizar isso, porque a tecnologia não pode ficar na mão, senão a gente volta para princípios, né, que não são interessantes. A gente precisa universalizar esse uso tecnológico na instituição. Todo mundo é capaz. Na sua época, não era. Não, na minha época. Mas hoje é. Hoje tornou-se muito simples a manifestação, o uso daquilo. Foi feito para se tornar, para vender. A gente tem que ressaltar um aspecto também, né, Marcelo? A questão virtual ela é muito interessante porque agrega, né, e permite a gente estar junto em locais diferentes. Isso simplifica muito, tem várias vantagens. Entretanto, a gente tem que lembrar também da casa física, né, da instituição, digamos, espírita, que foi ali formada e se constituiu pelo esforço de muitas pessoas, né? Foram muitos companheiros em tempos em que havia perseguições em relação a ser espírita. Ser espírita era um processo complicado. Existiam preconceitos absurdos na sociedade, e muitos assim, desses vanguardeiros, desses pioneiros, né, que iniciaram o movimento espírita aqui na região e, sobretudo, em Cabo Frio, não foi fácil. Foi um esforço muito grande. E também existe a nossa ligação também com os demais companheiros que frequentam, com aqueles que estão chegando novos, os neófitos, né? Então, a gente precisa também manter uma relação física, sempre presencial, com a Casa Espírita. E isso é sumamente importante também, apesar da tecnologia ter simplificado e dado assim, a abertura para outras possibilidades, outros caminhos. Segue aí, Paulo, você queria falar alguma coisa? A tecnologia veio para acrescentar. E já que você falou da nossa região, a nossa região foi pioneira na informatização da Casa Espírita. Foi pioneira aqui na região, com certeza, e eu acho até que estamos assim, regionalmente falando, acho que no estado do Rio nós estamos bem na frente, começamos bem no iniciozinho, pode ser que alguma outra casa tenha começado junto com a gente, mas acho quase que certo que a gente começou lá no início. Poucas casas
tiveram ali a coragem que o trabalhador de Jesus teve. E essa coragem, eu devo dizer que partiu também de seu Beto, seu Beto Azevedo. Hildeberto de Carvalho Azevedo, isso aí. Seu Beto era uma pessoa que controlava a casa no papelzinho, né? Pessoa muito séria e tal, trazia tudo ali, como se diz no popular, né? Tudo controladinho. Ele é que controlava tudo. E eu, quando cheguei para cá, eu já era formado, era analista de sistemas, trabalhava em empresas e tal, vim cedido da prefeitura de São Pedro e tal, mas desenvolvia nessa área. E quis ajudar a casa, propus criar um site. Naquela época, Marcelo, 2002, se não me engano, 2000, olha, 2002, seu Beto ficou doido comigo, porque eu falei, seu Beto, tem essa facilidade aqui, com isso aqui o senhor pode controlar o quadro social, as pessoas têm um relacionamento, mandar e-mail, lembrar as pessoas quando elas deixam de vir, mandar uma mensagem, e ele, não, eu não queria de jeito nenhum. Um dia ele chegou para mim e falou, Paulo, por que me persegue? Cara de Beto. E virou as costas e foi embora. Mas seu Beto era assim mesmo. Virava as costas e ia embora e depois ele voltava para falar com você. Né? Porque tem pessoas que viram as costas para você e não voltam nunca mais. Seu Beto virava, né, para cortar o assunto, porque ele não tinha argumento, coitado, e depois voltava. E ele foi o maior exemplo de transformação que eu vi, Marcelo. Porque uma pessoa que mal lidava com a máquina de escrever, de repente, seu Beto comprou um computador e eu fui tentar alfabetizá-lo no mundo da informática. Olha, não foi uma tarefa muito fácil, não, mas seu Beto começou a usar. Isso, para mim, foi uma vitória, e para casa, para o movimento espírita da região, foi um passo que nós devemos a ele. A mudança posso dizer dele. A você que nós fomos quase que no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é no a estado, única instituição que, quando iniciou a pandemia, não suspendeu uma palestra. O centro fechou para o público num dia, na palestra seguinte, o responsável por gerar estava lá, o dirigente da palestra estava lá, esposa. Nós não ficamos durante toda a pandemia, fico todo arrepiado de lembrar. Diga-se de passagem, o Valde também teve uma contribuição importante nisso aí. Nós não ficamos uma vez, um dia sem funcionar. Isso é um quando começamos, mas porque nós começamos antes, Marcelo. Quando começamos as transmissões, 16 anos, quando começamos as transmissões foi 2010, por aí, FEB 2011. TV, um canal da FEB TV. Na época eu era diretor de informática e diretor de doutrina na casa. Consegui com o Google 12 e-mails, até hoje tem os e-mails lá, presidente@cetj.org. Esses e-mails são os e-mails através do Google, mas mascarados. Né? Que eram gratuitos. Não eram gratuitos. Eu consegui com meu parco em inglesinho e mandei a documentação da casa, que era .org, que era uma instituição de ajuda ao público e tal. Consegui. Hoje eles não fazem mais isso. Não fazem mais. Se perder, não tem mais como voltar. Mas na época nós tivemos. E começamos as transmissões com a CERJ. O que a CERJ conseguiu? A CERJ conseguiu, acho que 12 canais da FEB. Aquilo era caríssimo para conseguir um canal. Não tinha o YouTube, nem existia. Era caríssimo. Então, a FEB conseguiu esses canais e nós conseguimos, né, com muita argumentação, com muita ajuda, né, de companheiros da CERJ, conseguimos botar a palestra para transmitir. Também devemos ao protagonismo de seu Beto, que conseguimos vencer, quebrar o seu Beto ali, porque ele tinha uma argumentação. E isso vai afastar o público da casa. A pessoa vai ficar em casa assistindo e não virá ao centro. É o contrário, só expandiu as fronteiras da casa. Eu argumentava isso com ele. Isso, de fato, aconteceu. Né? Naquela época era precária, a gente com uma câmerazinha. Depois que eu deixei essa diretoria, o Valde entrou, e trouxe mais tecnologia, compramos mais câmeras, hoje tem uma estação, né? Equipamento profissional. Quando chegou a pandemia, nós já estávamos com know-how. A gente já tinha. Isso foi muito bom. Agora, a informatização na casa traz benefícios e traz também problemas. Na realidade, é mais gasto que a casa tem. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui, porque é mais gasto. E segundo que
Tem que haver a gente está falando de mudança moral, mas tem que haver uma mudança de pensamento. Como era a programação na época, Marcelo? Uma fichinha assim, saía a programação de domingo e de quarta-feira. Estou falando o exemplo dos Trabalhadores de Jesus. As outras casas tinham procedimentos semelhantes. Aquele papelzinho era dado para um membro chegar nas outras casas e entregar em cada casa. E as casas divulgavam umas as programações das outras nas palestras públicas. Como era a divulgação? A casa tal, tem lá o nome da casa, no bairro tal. Todo mundo sabia que a casa tal era a casa do bairro tal e tudo bem. Os endereços tiveram que ser também mudados, porque hoje em dia você fala, tem que ter rua, número, se bobear, tem que ter a coordenada geográfica, porque nós temos muitos visitantes, já que a propaganda vai mais longe. E Cabo Frio, a casa é 127, 178, 280. Pois é. Aí... E a gente melhorou, porque antigamente era quebra o braço direito, quebra o braço esquerdo. Aí chega lá, perto da casa de fulano, se não souber, pergunta ali no comércio de Cicrano, que ele vai lhe apontar com o dedo. Né? Antigamente era assim, foi melhorando, aprimorando. Mas essa conscientização ainda não está na cabeça de todo dirigente. A gente deveria conscientizar os nossos irmãos de que quando fazem um panfleto ou uma divulgação no Facebook, YouTube ou lá no que seja, você não pode esquecer que você tem que botar a casa, a rua, número, estado, né? Bairro, estado, CEP, às vezes CEP. Ou às vezes o Google Maps também, você pode botar ou a a coordenada geográfica. Oi? E você precisa alimentar. Porque quando você tem uma rede social de uma casa espírita, que é a última postagem de 2019, o cara olha e fala assim, será que está funcionando ainda? Ou 2023, foi 2019... Não quer mais alimentar? Tira. É isso mesmo, Marcelo. Tem que desativar. É isso mesmo. Não pode. Por quê? Porque as pessoas elas estão sequiosas. E é aí que eu vejo que esse avanço de tecnologia, Flávio, que é um diferencial. Porque antes as obsessões, as perturbações, você não sabia para onde você vai. Hoje você está no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em qualquer cidade, você acessa o site da CERJ, você tem ali a lista de casas espíritas por município. Se o município é muito grande, aparece por bairros. Então, você tem de maneira imediata como acessar do seu smartphone, você está no desespero, no aborrecimento, uma sensação. Agora, esse mês de setembro, o mês do suicídio, lá dessa campanha de viver é a melhor opção. E quando você acessa a instrução, você acha... Aí você já pensou, você... está desesperado, abre lá a casa espírita, ou fechou, ou mudou, ou foi para outro lugar. E aí a ciência, a tecnologia que deveria estar a serviço, presta o quê? Desserviço. Exatamente. Olha, e com isso também, já que você expandiu os horizontes, aumenta a sua responsabilidade. Espiritual. Muita coisa. Aumenta o trabalho, aumenta a sua responsabilidade. É isso. Marcelo, vamos então às considerações finais do que a gente conversou. Eu gostaria que você ressaltasse soluções, Marcelo, porque nós falamos de problemas, né? Mas será que a gente pode lançar algumas ideias no sentido de alguma forma que a gente possa lidar melhor com o problema, né? Eu vou chamar os companheiros nas suas dificuldades e dúvidas, peguem o seu telefone e liguem para 919, Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, questão a 919, que é o ramal de Santo Agostinho. Neste ramal você tem o exame de consciência. Evolução você só consegue identificar por exame de consciência. E temos que nos perguntar sempre o quanto estamos mergulhados nesse universo de tecnologia, está nos fazendo pessoas melhores. Então, eu acredito que uma solução se você se irrita numa rede social, se aquela rede social tira de você o pior de você, talvez a solução seja não usar mais, ou descartar, ou usar menos. Se aquela imagem... Eu comecei a perceber isso, gente. Eu comecei a perceber que determinadas redes sociais tiravam de mim o pior.
Eu só vi o Marcelo ruim quando eu acessava aquele lugar, quando eu via aquelas imagens, quando os algoritmos do ódio, porque tem os algoritmos do ódio também, que te colocam ali só no que você não quer ver. Quando os algoritmos do ódio te mostravam o tempo inteiro, eu tive que sair. Eu saí, tem determinadas horas que o seu WhatsApp te conduz, que é um comunicador de tecnologia fabuloso. Tem uma determinada hora que você tem que identificar, não, eu preciso voltar a ir dar uma caminhada pela nossa orla, de onde você vive, sem seu celular. A gente vê isso na Casa Espírita, virou uma enfermidade. O sujeito está assistindo uma palestra, está fazendo a palestra, o cara sair do virtual um pouco. Não desconecta. E aí, eu outro dia falava na nossa instituição, eu falei, gente, vocês estão aqui, quando você abre seu WhatsApp, não chega uma coisa boa, é só a pornografia, assuntos de política, o cara abre aquilo no meio de uma reunião pública, de uma casa espírita, libera um psiquismo enfermiço dentro daquele espaço. Você tem que dizer para o cara, tira essa 1 hora que você vai ficar aqui dentro e volta para você. Isso é um sinal de nós evoluirmos. E quantas vezes, né, Marcelo, na palestra, durante a palestra, toca o celular de uma pessoa que não toma cuidado nem de desligar. Aí eu ainda brinco que é mensagem de Bezerra de Menezes, está chegando ali. Paulinho, dá o seu posicionamento sobre essa eu também questão. acho que nós devemos nos poupar do usufruto do celular e de outras tecnologias de comunicação em determinados horários. E para isso eu deixo aqui um exemplo. Nós sabemos que nas reuniões, após as reuniões, tem os passes. E geralmente nesses passes nós não podemos usar tecnologia, nem quem está tomando passe, nem quem está aplicando passe. A gente tem que deixar o celular ou desligado, né? Eu fui incauto num dado momento, no início. Uma vez eu deixei o celular ligado, mas botei só para vibrar, tirei o som. Eu precisava receber uma comunicação, estava para acontecer a toda hora, e eu estava com um problema de trabalho para resolver, e eu queria ser avisado. Olha só, na minha cabeça, ia ser avisado. Eu entrei para aplicar o passe, e nisso que eu estou aplicando o passe, não é que naquele exato momento vibrou o celular. E eu estou lá aplicando o passe, era um passe dispersivo, e o passe dispersivo é mais rápido, né? E eu aplicando e o celular vibrando. Aquilo num ambiente silencioso, foi como se tivesse um espírito ali, trevoso, naturalmente, aumentando. Virando vibrou, um chevette. Fez um barulho. Era o passe sonoro. Isso é muito agradável. Rapaz, e eu fiquei, perdi o controle, fiquei, né, suando frio e tal. Eu vi que quem estava tomando passe já tinha regalado um olho para ver. Regalou um olho e eu já estava com meus 2 bem regalados, né? Então, aí, naquele desespero, eu bati no telefone tentando calar, né? Você atendeu a ligação. Tentando calá-lo. Mas aí atendeu, cara. Aí, naquele silêncio, não estava no viva voz nem nada, Marcelo, mas naquele silêncio era como que se tivesse amplificado, todo mundo ouviu, né? Alô? 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 Insistiu. Tem alguém aí? Aí alguém lá do fundo da sala falou, tem um espírito aí querendo se comunicar. Essa é Paulo Jorge. Aí mesmo que desandou tudo. É terrível, né? Tivemos que começar do início, perdemos um tempo, perdemos a concentração, tivemos que retomar tudo. Para mostrar essa história verídica, isso aconteceu, de uma falta de precaução da minha parte, uma coisa que a gente deve evitar, e a gente sabe o conselho do Marcelo, né? A gente tem que trazer para todos nós mesmo, nós que somos militantes da área espírita, somos praticantes. O código LE919, né? Exatamente, esse é bom. Ramal 919. Marcelo sabe de tudo, né? Pois então, gente, é o conselho que fica para todos nós. Vamos usar. Isso. Vamos usar a nosso favor, usar a favor dos outros. Podemos atender mais pessoas. Hoje, pessoas entram em contato com a gente de outros estados. Às vezes, Marcelo falou, né, esse apelo, o necessitado. E, às vezes, a pessoa não tem a expertise de ir lá no site da CERJ procurar. Eu mesmo procuro e já mando para ele lá. As casas da sua região são essas aqui, ó. Paulo, eu ia pedir o teu embalo, que já está aí. Faz a nossa prece final para a gente poder encerrar. Já que nós debatemos um assunto da maior importância, um assunto polêmico, um assunto que geralmente interessa a todos nós,
chegou o momento da gente serenar e pedir a Jesus, nosso irmão maior, a Deus, nosso Pai. Eu vou me permitir fazer essa prece de olho aberto, porque eu quero olhar no olho de cada irmão que esteja assistindo aqui, para pedir por todos nós, porque nesses momentos em que a tecnologia já faz parte do nosso dia a dia, nós precisamos cada vez mais do auxílio dos nossos irmãos espirituais, para nos orientarem a seguir o caminho reto, a seguir o caminho correto, a auxiliar, a estender a nossa mão àquele que necessita e perdoar também, porque nem todos pensam como nós, nem todos já subiram os degraus que conseguimos subir, há aqueles que ainda têm mais dificuldade ainda, né? E nós temos que entender o momento de cada um, agradecer por tudo e pedir a Deus que esteja em nossos lares, por todo o sempre. Que assim seja. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Olhar Espírita.